Fala, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Levi, de Física. Hoje a gente vai falar um conteúdo aí do segundo ano do ensino médio, tá? Que é sobre a propagação do calor, tudo bem? Então a gente vai estudar esse assunto, eu vou explicar aqui para vocês como é que ocorre, ele é bem fácil, tá? Tem muita teoria, muita coisa legal, tudo bem? E vocês vão receber 5 questões para resolver a respeito desse assunto aí. E terão uma semana para fazer esse trabalho aí, beleza? Então, vamos iniciar aqui, né, a nossa apresentação aqui, galera. Olha lá. Tá. Galera, a gente sabe que o calor, a gente já estudou isso em outras aulas, não é isso? O calor ele é uma forma de energia em trânsito entre dois corpos a temperaturas diferentes, né? Então, se eu tenho o corpo mais quente e o corpo mais frio, colocar eles próximos, vai fluir calor do mais quente para o mais frio, até eles atingirem o que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, tá? Só que esse fluxo de calor de um corpo para outro, ele pode ocorrer basicamente de 3 maneiras. Quais são essas 3 maneiras que esse fluxo de calor ele pode ocorrer, né? Ele pode ocorrer por condução, né? Condução térmica, ele pode ocorrer por convecção ou por radiação. A gente vai estudar com detalhes os 3 processos na aula de hoje. Então, a condução térmica, como esse exemplo mostra aí para vocês, né? É a propagação do calor através de superfícies sólidas, principalmente os metais, que são bons condutores de calor. Aqui eu tenho uma ilustração de uma pessoa segurando uma barra de ferro com uma das extremidades direto aqui na chama aqui no calor, né, no fogo. E aí o que vai acontecer? Os átomos dessa barra de ferro, quando receberem essa energia, eles vão passar a vibrar mais, eles vão passar a oscilar mais rapidamente, aumentando de temperatura. Então o calor ele vai ser transmitido através dessa agitação aí, olha lá. Vai passando de molécula para molécula. Importante tu perceber que ele está vibrando, mas ele não está saindo do lugar. Então, esse primeiro átomo aqui que vibrou, a vibração dele é passada para o segundo, mas ele não é transportada, a matéria, no caso, né? Então, a vibração dele passou para o segundo, esse aqui vibrou mais, passa para o terceiro e assim sucessivamente até chegar na mão da pessoa. Claro que isso é um processo lento. Se tu colocar uma colher lá no fogo, tu não vai sentir quente instantaneamente. Vai demorar algum tempo até você começar a sentir ela quente, né? Porque o calor ele se propaga de molécula para molécula, sem transportar matéria, no caso, né? Os átomos vibram lá, as moléculas, os átomos vibram, e essa vibração é transmitida de um para o outro, sem com que eles saiam do lugar, tudo bem? Ocorre principalmente a condução nos metais. Por que nos metais? Porque eles são bons condutores, né? Todo bom condutor de eletricidade também é condutor de calor. Então, se os metais conduzem bem a eletricidade, eles vão conduzir muito bem o calor. Por isso que a gente coloca que é principalmente nos metais, não é isso? Que são bons condutores térmicos, beleza? Tá. Exemplo de isolante, o que não conduz bem o calor? Aí eu coloquei aí a água, o gelo, o ar, a lã, o vidro, a borracha, o isopor, a madeira, a serragem, não é isso? Então eu tenho aí os exemplos de isolantes, né? Isolantes térmicos, tá? Beleza? Ou seja, esses caras aí dificultam a condução, tá? Aplicações de isolantes aqui. Vocês sabem que os esquimós, eles constroem os iglus, que são essas casas feitas com blocos de gelo. Por que eles constroem essas casas feitas com bloco de gelo, galera? Porque o gelo, a gente acabou de ver que ele é isolante. Então, ele não permite que o calor entre ou saia de lá. Então, se tiver muito frio, né, vai ficar lá dentro a uma temperatura maior do que aqui fora. Porque esse calor, ele não consegue atravessar as paredes do bloco sendo de gelo aí, tá? Então, o calor sai da pessoa, né, que a gente irradia calor na frequência do infravermelho, e esse calor, ele não vai conseguir sair, tá? Pode sair uma mínima parte, mas a maior parte fica lá dentro, deixando o interior do iglu a uma temperatura maior, tá? Então, eles são construídos com bloco de gelo, porque o gelo é isolante térmico, beleza? Outro exemplo, os pássaros aqui, eles costumam reter ar embaixo de suas penas, no frio, né? Por quê? Porque o ar, sendo isolante, evita com que eles percam calor. Então, vocês podem reparar. Os nossos pelos também, né? Eles ficam eriçados no frio. Por quê? Porque eles tentam reter ar próximo à tua pele para evitar que você perca muito calor e sinta frio, tá? As roupas de lã da mesma forma, né?
os espaços aí, eles retêm ar, fazendo com que elas sejam isolantes, ou seja, a gente usa uma roupa de lã no dia frio para nos protegermos do frio, porque ela retém ar, e o ar é isolante. Tá. O outro processo aqui que ocorre, né? Antes de eu falar na convecção, deixa eu falar logo no fluxo de calor aqui, depois a gente fala na convecção. Vou dar outro slide aqui para vocês, olha lá. Esse aqui. Bom, o fluxo de calor, ou lei de Fourier, né? Ele é dado através de uma superfície, o calor atravessando uma superfície aqui no caso, né? A gente vai representar esse fluxo de calor, ou potência térmica, que também é o nome, através dessa letra grega aqui, que é o φ, tá? Então, ele mede a quantidade de calor que atravessa uma superfície, uma parede. Então, tem uma parede sendo atravessada por calor. Vocês sabem que o calor flui da região mais quente para mais fria. Então, aqui fora está mais quente, lá dentro está mais frio. Então, o calor vai atravessar a parede, né? Saindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza? E isso leva um certo intervalo de tempo. A gente pode calcular esse fluxo de calor, ou a potência térmica, através dessa expressão aí, olha lá. Quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Essa quantidade de calor ela pode ser dada em calorias, né, que é unidade de energia, e o tempo em segundos. Ou pode ser dada em joule, o calor, porque é uma forma de energia, né? E aí joule também é uma unidade de energia, né, do sistema internacional, e o tempo em segundos. Se tiver nessa unidade joule por segundo, a gente chama de watt, que é a unidade de potência no sistema internacional. Então você pode chamar joule por segundo ou watt, beleza? A lei de Fourier, né, ela leva em consideração a geometria da parede aí, né, as dimensões da parede, a área, a espessura, a diferença de temperatura entre a parte externa e a parte interna, né, e aí a gente representa por essa expressão aqui, olha lá, fluxo de calor é igual a Ka delta T sobre E. Esse fluxo, ele vai ser diretamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área dessa parede, né, mais fácil o calor atravessá-la, vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura entre os dois lados lá da parede, e inversamente proporcional à espessura, né? Quanto mais grossa for a parede, quanto maior a espessura, menor, mais difícil é para o calor atravessar, tá? Então, aqui nós temos a variação de temperatura, ΔT, temperatura maior menos a temperatura menor. E esse K aí, professor, esse K é uma constante que depende do material. Se o material é bom condutor, se ele é isolante, né? Ele é chamado de coeficiente de condutividade térmica, né? E aí, esse K, ele diz se o material tem facilidade ou dificuldade. Quanto maior o valor do K, significa que mais condutor é o material. Quanto menor o valor do K, significa que menos condutor, mais isolante ele é. Então, o metal, como é condutor, tem um valor elevado desse K. O vidro, o ar, o isopor, como eles são isolantes, eles têm um valor pequeno desse K. Tudo bem? Tá? Então, o fluxo de calor é Ka delta T sobre E. Beleza? Então, quanto maior o K, né, maior o fluxo. São diretamente proporcionais. É isso, galera? Tá. Aí, aqui, uma aplicação do dia a dia. Se a gente acorda de manhã cedo, a gente sente e pisar com o pé descalço, né, lajota, no piso de madeira, a gente vai sentir mais fria a lajota. Por que a gente sente mais fria a lajota quando pisa do que a madeira? Porque a lajota, ela sendo melhor condutora de calor do que a madeira, que é isolante, ela retira mais calor do teu pé. Se ela retira mais calor, tu vai sentir mais frio pisando na lajota do que na madeira. É isso? Então, aquele K, aquele coeficiente da lajota, ele é maior, né, do que o coeficiente da madeira. Por isso que a lajota você perde mais calor para a lajota do que para a madeira. E aí você vai sentir mais frio. Beleza? Se a gente retirar aqui do refrigerador, né, uma lata de refrigerante e uma garrafa de vidro, a gente vai sentir mais frio a lata, porque a lata é feita de alumínio. O alumínio, ele conduz melhor o calor do que o vidro, né? Então, a gente vai ter a impressão, a gente vai ter a sensação que a lata está mais gelada, está mais fria, porque o coeficiente, o K do alumínio, ele é maior do que o K do vidro. Beleza, galera? Isso aí. Tá? Vamos voltar para cá, vamos ver outro processo, né? A gente já viu a condução, agora a gente vai ver a convecção. Olha lá. A gente viu que a condução ocorre nos sólidos, não é isso?
e geralmente nos metais, que são bons condutores. A convecção, ela já ocorre nos fluidos, né? Ele é o transporte de calor através da movimentação da massa fluida, né? Então, aqui é diferente. Lá na condução, os átomos vibravam e essa vibração era passada de molécula para molécula. Aqui não. Os átomos saem do lugar, há movimentação, há transporte de matéria, né? Então, se eu coloco água para aquecer no fogo, as moléculas de água aqui embaixo, quando elas aquecerem primeiro do que as moléculas que estão lá em cima, que estão mais frias, elas vão ficar menos densas, elas vão se expandir, elas vão aumentar de volume, né? E aumento de volume significa diminuição de densidade. E aí, elas sendo mais leves, menos densas, a tendência delas é subirem. As moléculas aqui, lá em cima de água, que estão mais frias, elas estão mais densas, mais pesadas. A tendência delas é descerem, né? E essa movimentação do quente subir e do frio descer, a gente vai chamar de convecção, tá? Então, a água ela é esquentada de baixo para cima, porque as moléculas de água que estão embaixo, elas se aquecem primeiro, e a tendência delas é subirem, devido à diferença de densidade, elas são menos densas, né? E aí elas sobem devido a isso, tá? A água fria lá de cima desce. Essa movimentação vai ficar ocorrendo até que toda a água esteja quente. Então, elas vão descer, vão esquentar, vão subir, vão esfriar. E isso faz com que a água vá aquecendo, vá esquentando. O principal que tu tem que perceber aqui, em relação à condução, que aqui ocorre nos fluidos, não são mais sólidos, e que ocorre mudança, transporte de matéria, tá? Essa movimentação é chamada de corrente de convecção. Tranquilo? Ocorre com transporte de matéria e ocorre nos fluidos. O que são fluidos, professor? Tudo que pode fluir ou escoar. No caso, os líquidos e gases. Tranquilo? Isso aí. Aí, algumas aplicações, né? Por que o ar-condicionado é colocado na parte de cima, né? Porque o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. A tendência dele é descer. E o ar quente de baixo, a tendência dele é subir. Não é isso? Tá? Tem uma aplicação da convecção aqui. O ar frio desce e o ar quente sobe. E outro, aqui na geladeira. O congelador fica na parte de cima pelo mesmo motivo. O ar frio descer, né? E o ar quente subir, olha lá, tá? E aí nós temos o que? A circulação lá, a convecção, fazendo com que o ar frio lá de cima refrigere os alimentos que estão mais aqui embaixo, tá? Um exemplo aqui também de convecção dentro da nossa geladeira, beleza? O ar quente lá embaixo sobe e o ar frio que sai do congelador desce, tá? Os aquecedores são o contrário, né? A aplicação deles, né? Eles devem ser colocados no chão para que esse ar quente suba e aqueça lá uma região lá onde esteja fria, né? No inverno, no caso, né? Então, o aquecedor ele deve ser colocado embaixo para que o ar quente, sendo menos denso, suba, né? E aqueça o ambiente lá. E o ar frio, que é mais denso, mais pesado, ele desce. Beleza? Exemplo, aplicação aqui disso, na praia, nas brisas, né? Durante o dia, já falei isso lá em calorimetria, né? Durante o dia, quando a gente chega na praia de manhã, a areia está mais quente que a água. Por quê, professor? Por causa do calor específico da areia, que é menor do que da água. Então, a água demora mais para aquecer. Como a areia está mais quente, o ar que está sobre a areia está mais quente do que o ar que está sobre a água. Então, esse ar quente aqui, ele sobe, porque quando ele se aquece, ele se expande e fica menos denso. Então, a tendência desse ar quente é subir. O ar frio que está sobre a água vem ocupar esse espaço. Então, durante o dia, a brisa sopra do mar para a terra. Por isso que é chamada de brisa marítima, porque ela vem do mar, tá? Devido à diferença de densidade aqui do ar quente, né? O ar quente sobe e esse ar frio vem ocupar esse lugar. Isso é chamado de brisa marítima. Tudo tranquilo isso aí? Tá entendido? À noite, esse ciclo vai se inverter. Por quê? Porque assim como a água demora para esquentar, quando for à noite, a areia já esfriou e a água ainda está morna. Então, o ar que está sobre a água, ele está um pouco mais quente do que o ar que está sobre a areia, porque a areia já está fria. Então, agora é esse ar quente que vai subir. E aí, para ocupar esse lugar desse ar que está subindo, vem o ar frio da areia. Então, durante a noite, a brisa ela é da terra para o mar. Então, se ela vem da terra, ela é chamada de brisa terrestre, tá? Então, aqui é exemplo de convecção, né? Também, e o calor específico da água, que é maior do que da areia. Beleza? Por fim, a radiação ou irradiação, né? Pode vir com dois nomes esse terceiro processo aí.
é o processo que ocorre através de ondas eletromagnéticas, né? Não sei se vocês já estudaram ondas eletromagnéticas, são aquelas ondas que podem se propagar no vácuo, né? Aqui, das ondas eletromagnéticas, nós temos a radiação infravermelha, né? Que são as ondas de calor. Inclusive, o teu corpo, ele emite radiação infravermelha. É uma radiação que a gente não enxerga, porque está uma frequência abaixo da frequência mínima que a gente enxerga, tá? Então, os raios infravermelhos, é a mesma radiação quando tu entra no supermercado, a porta se abre para ti, porque lá tem um sensor de infravermelho, de calor, sensor de calor do teu corpo, tá? É o processo que ocorre, dos três, é o único que pode ocorrer no vácuo, porque são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas são ondas que não precisam de matéria para se propagar. Elas podem se propagar, inclusive, lá no vácuo, tá? Tudo bem? Aí aqui um exemplo aqui disso, né? É o efeito estufa, né? Uma estufa de vidro. Como é que ocorre lá? A energia solar vem com um comprimento de onda pequeno, atravessa o vidro aqui da estufa, não é isso? É absorvida pelo interior aqui da estufa, e aí é emitido como onda de calor com um comprimento maior. Quando ela entra, ela consegue atravessar os buraquinhos que tem no vidro lá, né? Porque ela vem com um comprimento muito curto. E aí ela é absorvida pelo interior da superfície e refletida com um comprimento bem maior, tudo bem? Isso ocorre também no carro, né? Se a gente deixar um carro estacionado no sol, sem proteção nenhuma, quando a gente for entrar nesse carro 1 hora da tarde, lá dentro está muito quente, porque o calor, ele consegue atravessar o vidro na entrada, porque o comprimento dele é pequeno, é absorvido pelo interior do carro e é emitido com um comprimento maior, com um comprimento diferente. Como ele tenta sair com um comprimento maior, ele não consegue atravessar os buraquinhos que tem no vidro. E aí aquele calor fica retido lá, né? Fica como uma estufa. É a mesma coisa que ocorre que a gente chama de efeito estufa, né? O efeito estufa, ele ocorre dessa forma. A radiação, ela consegue atravessar a atmosfera da Terra. A atmosfera aqui da Terra é formada principalmente por ar, por CO2 e vapor d'água. E aí, esse calor do Sol, ele atravessa isso, que tem um certo comprimento. Quando ele é remetido com um comprimento de onda maior, tá? E aí não consegue atravessar de novo, não consegue sair. E aí esse efeito estufa mantém a temperatura da Terra segura para ter vida. Ele não é totalmente prejudicial, o efeito estufa, gente. Por quê? Porque se todo o calor que entrasse do Sol fosse embora, depois fosse refletido, a Terra congelaria, né? Então não teria vida aqui. Então esse efeito estufa, essa retenção de calor, ela contribui para a vida. É claro que o que é prejudicial é o excesso, né? Tá aquecendo demais. Então o excesso do efeito estufa, ele é prejudicial, mas ele é importante para manter a temperatura aqui do planeta. Beleza? Em relação à garrafa térmica, né? Vocês devem ter uma na casa de vocês aí. Você já percebeu que ela é feita de vidro. Se você deixar ela cair, ela vai quebrar, porque ela é feita de vidro, a garrafa térmica. Por que é usado o vidro, professor? Porque o vidro, ele é um isolante térmico, é isso? Tá? Ele é um isolante, a gente viu. E esse vidro, ele é espelhado. Se você abrir uma garrafa térmica, você vai ver. Por que ele é espelhado? Para ele evitar com que o calor por irradiação saia. Então, esse calor por irradiação, ele é refletido no vidro espelhado. É feito vácuo entre duas paredes, são duas paredes duplas de vidro, uma garrafa dentro da outra, tá? E nesse espaço entre essas duas paredes, é retirado o ar, é feito vácuo para evitar a condução e a convecção, já que são processos que ocorrem na presença de matéria, tá? Então, evita a condução e a convecção. E a tampa da garrafa, ela tem que estar fechada para o calor não sair por convecção. Lembra que o ar quente sobe. Então, a garrafa térmica, ela foi pensada para evitar os 3 processos de propagação do calor. A condução é evitada pelo fato dela ser feita de vidro. A convecção é evitada por causa do vácuo feito nas paredes. E a irradiação é evitada pelo vidro que é espelhado aqui, tá? Então, se cair uma questão dessa aí, vocês tomem cuidado. Beleza, galera? Então, vamos lá. Eita. Aqui. Então, a nossa aula de hoje foi sobre processo de propagação do calor. Vocês vão receber uma apostila, né, com resumo de 5 questões desse assunto, onde vocês vão estar resolvendo. Terão uma semana para fazer essa atividade e mandar para mim. Cada atividade que vocês façam, eu dou um ok aqui no nome de vocês. E quando voltarem às aulas, ou se não voltarem, a gente não sabe como é que vai ficar, essas atividades vão valer os pontos de vocês. Tá bom, galera? Tudo bem? Um grande abraço a todos, né? E até a próxima. Beleza?